Olá! E para finalizar essa última parte da aula, vamos falar sobre processos de calorimetria na transição de fase e também sobre a condução de calor quando nós temos barras ou paredes, né? Situações similares. Primeiramente, vamos definir o que é fase, né? Fase de um sistema, fase de uma amostra, de um objeto. Você sabe, basicamente, que existem 4 fases. São as fases sólida, líquida, gasosa ou estado de plasma, tá? E cada uma dessas fases são muito bem definidas do ponto de vista físico. Por exemplo, o sólido a gente pode imaginar o diamante, o líquido o suco, o estado gasoso, né, a sua própria atmosfera, e estado de plasma, né, aquelas luzinhas de neon. No entanto, né, fisicamente, a gente consegue realmente determinar e descrever esses sistemas muito precisamente. Sólidos são situações onde os átomos ou moléculas que compõem esse sistema não se mexem, não têm a habilidade de se locomover, né, entre si, você consegue vibrar nas posições onde eles se encontram. Líquido já não tem essa ligação muito forte, já podem, claro, se mover muito mais facilmente, e conforme você vai aumentando, né, a sua energia, você vai gerando o seu gás, e esse gás, sim, agora sim, livre para se locomover em todas as direções, né, que ele seja possível se movimentar. Fornecendo um pouco mais de energia ainda, a gente consegue gerar, quebrar uma ligação molecular, por exemplo, e gerar estados de plasma, né, onde nós temos estados ionizados, moléculas carregadas positivamente, moléculas carregadas negativamente. Então, a gente sabe que, quando eu falei para vocês, quando a gente fornece calor para um sistema, ele aumenta a temperatura, desde que ele esteja sempre numa mesma fase. Ou seja, se eu fornecer calor para um sólido, ele vai continuar sendo sólido e vai aumentar a sua temperatura de acordo com as suas propriedades desse sistema. Se ele é um líquido, da mesma maneira, ele vai aumentar a temperatura desse líquido de acordo com a quantidade de calor que eu forneço para ele. Tá? Mas ocorre, claro, uma situação que ocorre grandemente, que é quando a gente tem a transição de fase ocorre a transição entre as fases, né? Por exemplo, se eu passo do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. O caso mais claro e mais comum do dia a dia é a situação do gelo. Quando você pega o gelo e transforma em água, e pega a água e transforma em vapor d'água. Então, esses estados da matéria, quando ocorre essa transição de um estado para o outro, que é o estudo da calorimetria, a gente consegue determinar alguns nomes, os quais você já sabe, por isso vou falar de maneira muito rápida. Quando você passa do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, quando você passa do gelo para a água líquida, ocorre um processo que a gente denomina de fusão. E, da maneira contrária, quando você passa da água para o gelo, acontece o processo que a gente chama de solidificação. Do líquido para o gás, a vaporização, do gás para o líquido, a condensação, do gás para o plasma, tem um processo que a gente denomina de ionização. Né? A gente ioniza, que significa que você quebra a molécula, uma parte ficando positiva, outra parte ficando negativa. E no caso do plasma, quando se passa do plasma para o gás, né, o seu gás não ionizado, né, ocorre o processo que a gente chama de recombinação. Então, conforme você vai aumentando a energia do sistema, são essas transições que vão ocorrendo. Ocorre, no entanto, uma única transição, né, uma situação onde você pode passar do estado sólido para o estado de gás de uma única vez, né, de uma única maneira. Então, quando você passa do sólido para o gás sem a transição direta para o líquido, ocorre um processo que a gente chama de sublimação, e quando ocorre do gás para o sólido, ocorre um processo que a gente chama de deposição. Nessas transições de fase, tá? Por exemplo, quando você ocorre a transição de fase do sólido para o líquido e do líquido para o gás, do gás para o plasma, não há modificação da temperatura do sistema. Ou seja, passo do sólido para o líquido, eles coexistem, tanto o sólido quanto o líquido, numa mesma temperatura. Ou seja, duas fases diferentes na mesma temperatura. Nessa transição de fase, ocorre o que a gente chama de calor latente, que é um pouco diferente do aquele calor anteriormente dito. Né? O calor latente, ele é aquele calor que você fornece para o seu sistema, por exemplo, você fornece para o seu sólido, para ele se tornar líquido. Você fornece a quantidade de calor para o sólido se tornar líquido. No entanto,
neste processo de fusão do sólido para o líquido, não há mudança de temperatura. Tá? Em geral, feito em umas condições bem controladas, não existe a mudança de temperatura neste processo de transição. E, portanto, o que acontece é você fornece uma quantidade de calor sem que haja variação de temperatura do seu sistema. E como é que você coloca isso daí? Você coloca isso de uma maneira matemática muito simples, porque a quantidade de calor que você vai fornecer, ela novamente vai ser proporcional à massa do sistema que você tem. No entanto, agora vezes um certo valor, que é o que a gente chama esse de calor latente, tá? Que é esse nosso L. E esse calor latente, L, ele vai depender de qual fase você está passando. Se você passa do sólido para o líquido, você tem o que a gente chama calor latente de fusão, que aí nós adicionamos um índice F a esse sistema. Se você passa do líquido para o vapor, nós temos um calor latente de vaporização. Nesses sistemas, você está fornecendo calor. Quando você fornece calor, você aumenta a energia do seu sistema, né? Então, você está cada vez mais dando energia para o seu sistema. Então, está aumentando esse carinho. Quando você retira a energia do sistema, quando você faz o líquido, a água líquida se transformar em gelo, por exemplo, nós temos um calor latente de solidificação. E esses dois, como mantendo nas mesmas condições de pressão, a água vai solidificar e vai fundir, né, na mesma temperatura, né? Vai fundir o gelo para a água a 0 graus Celsius e vai solidificar o líquido, a água líquida para o gelo, também a 0 graus Celsius. Essa situação ocorre e, nessa situação, o calor latente de solidificação e o calor latente de fusão, em módulo, eles são o mesmo. No entanto, numa situação você está fornecendo o calor para o seu sistema e na outra situação você está retirando o calor do seu sistema. Tá? O mesmo vale para a condensação do gás em líquido. Esse calor latente, no caso da água, que é a situação mais comum do dia a dia, a gente pode visualizar através desse gráfico aqui, que realmente é um gráfico muito interessante, que a gente vê como isso ocorre visualmente. Né? Então, nós temos o sólido, né, que é o gelo aqui, e quando vamos começar aqui do gelo, né, que é a água sólida, e vamos aumentar a temperatura. Abaixo de 0 graus Celsius, o que acontece? A gente vai aumentando a temperatura do gelo e ele vai aumentando a temperatura dele utilizando aquela relação que a gente já sabe, fornecendo calor, MC, vezes a variação de temperatura, ΔT. Quando ele chega a 0 graus Celsius e nós continuamos fornecendo energia para esse sistema, ocorre a que a gente chama, né, da transição de fase. Essa transição de fase, como já mencionei anteriormente, ocorre na mesma temperatura. Então, nessa situação, a gente continua fornecendo calor, né, gelo barra água, nós continuamos fornecendo calor nessa situação, só que não há mudança de temperatura. Nota que continua ainda 0 graus, até quando todo o gelo se transformou em água. Okay? Quando todo o gelo se transforma em água, aí sim, nós continuamos fornecendo calor, e aí ele começa a ter uma variação de temperatura, aumentando essa temperatura até os 100 graus Celsius, que é a condição na qual a água vaporiza. E agora nós fornecemos energia, novamente uma outra energia, que ocorre essa transição de fase do líquido para o vapor de água, né? E essa transição ocorre a 100 graus Celsius. E aí, quando toda a água é transformada em vapor, e aí, né, aí sim, a situação, o vapor começa também a aumentar a sua temperatura. Algumas situações interessantes aqui, que a gente pode ver, é que a transição de fase para água líquida, a gente precisa de 80 calorias para transformar cada grama de gelo em água. Então, fornecendo 80 gramas de caloria, perdão, 80 calorias para cada grama de gelo, a gente consegue fazer com que cada grama desse gelo se transforme em água. Ou, equivalentemente, você pode utilizar 334 quilojoules para transformar cada quilo de gelo em água. Já o calor de vaporização, o calor latente de vaporização, ele necessita uma energia muito maior. Necessita de 534 calorias para cada grama de água líquida, né? Para se transformar
precisa de 534 calorias para transformar cada grama de água líquida em vapor de água. E também precisa de, ou equivalentemente, precisa de 2.256 quilojoules para transformar cada quilo de água líquida em vapor de água. E aqui também mostra nessa imagem, muito interessante, veja que o calor de vaporização, né, nota que realmente está em escala, então a energia necessária para você transformar a água líquida em vapor é muito maior do que a energia necessária para você transformar o gelo em água líquida. E, além disso, aqui nota que nós temos esse gráfico também mostra qual que é a energia necessária para transformar a água desde 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, para aumentar a temperatura da água. E a gente precisa, como o Czinho, né, lembra, é da ordem de 1 caloria por grau Celsius, a gente precisa, para ter essa variação de 100 graus, 100 calorias para cada grama de água. A gente precisa fornecer 100 calorias para cada grama de água para ela aquecer de 0 até 100 graus Celsius. A gente precisa de muito mais energia, de 540 calorias para cada grama de água, para ela completamente vaporizar uma grama de água. E isso faz sentido até do ponto de vista do dia a dia, né? Quando você observa, quando você está aquecendo a água, você vê, por exemplo, você vai com uma certa quantidade de água, uma canequinha de água que você quer pegar e aquecer para fazer o seu chá ou o seu café. Você aquece, você vê que demora alguns minutinhos ali para você aquecer. Mas se você quiser vaporizar toda aquela água, o tempo necessário para que você deixe no fogo é muito maior, ou seja, você precisa de fornecer muito mais energia para que você vaporize toda aquela água. Então é muito mais fácil, né, muito menos energético, um custo energético menor para você transformar a água desde 0 graus Celsius até 100 graus Celsius do que pegar essa mesma quantidade de água a 100 graus Celsius e transformar ela inteiramente em vapor. Outras situações, é muito interessante que o nosso livro texto principal, ele comenta, e eu não vou comentar aqui, porque vale a pena a leitura de cada um de vocês, mas ele cita exemplos da gasolina, dentre outros, tá? De peles e outras situações. Bem, e para finalizar, nesta última parte da nossa aula, eu gostaria de comentar com vocês também sobre a condução de calor. O que é a condução de calor quando a gente tem uma nossa barra? Já expliquei para vocês nos processos de transferência de calor. A condução é aquele que ocorre no meio material, onde ocorre uma diferença de temperatura. Né? Então, por exemplo, você tem uma vela aqui que está aquecendo uma barra, um lado de uma barra, e o que acontece nesse processo? Depois de algum tempo, depois de algum tempo, você vai sentir, né, a ponta da outra barra que você está segurando aumentar a temperatura. O que acontece é que, do ponto de vista físico, nós estamos, conforme a gente vai fornecendo o calor aqui para essa ponta da barra, a gente está fazendo com que as moléculas do lado de cá, elas comecem a se chacoalhar, né? Começam a chacoalhar umas com as outras. E começa a se movimentar, a vibrar, né? Umas outras, ela começa a transferir essa vibração, né, para as outras que estão mais próximas. E aí, consequentemente, passa a vibração para outra. E, consequentemente, vai passando essa vibração para outra. Consequentemente, vai passando a vibração para outra. E vai passando esses processos vibracionais, né, que lembrem que um aumento da temperatura significa um grau de agitação das moléculas, vai transferindo isso através de transferência mesmo de momento, de uma para outra, até que essa temperatura, né, chegue até o nosso dedo aqui e a gente consiga sentir esse processo de aumento da temperatura. Esse processo, como a gente falou, é o processo que a gente chama de condução de calor. A gente vai ver essa situação em detalhes a partir de agora. Primeiro, a gente tem que analisar como ocorre esse processo. A equação do processo de condução de calor é uma equação empírica. E muitas pessoas contribuíram, mas a pessoa que contribuiu bastante foi Fourier, onde ele analisou experimentalmente bastante sistemas em condições diferentes, que fez medições bastante precisas para ver do que depende a condução de calor quando nós temos barras metálicas, por exemplo. Então ele mediu o calor transferido em função de determinado intervalo de tempo. E ele teve algumas conclusões que ele chegou nesta análise que ele fez. A primeira conclusão é que ele viu que a transferência de calor era proporcional à diferença de temperatura. Ou seja, quanto maior a diferença de temperatura entre um lado e o outro de uma barra, maior seria a transferência de calor
que esse meu sistema iria realizar, né, de um ponto até o outro da minha barra. E nota que é linearmente proporcional, né, realmente proporcional. Outra coisa que ele observou é que era inversamente proporcional à espessura, ou seja, quando a barra era muito curtinha, né, ocorria uma transferência de calor mais rápida, né, um menor intervalo de tempo do que numa barra que é mais longa, né? Uma barra que é mais curta, uma barra que é mais longa, a gente tem uma diferença, a transmissão de calor ocorre em tempos diferentes e, portanto, é inversamente proporcional a essa espessura. Novamente, linearmente, inversamente, mas linearmente proporcional, não é d quadrado, não é raiz de d. Outra situação interessante é que a gente pode ver do dia a dia, para quem cozinha e mexe, por exemplo, vai fazer um assado e coloca um papel alumínio na sua bandejinha lá, você tira o seu assado ali do seu forno, você tem que tomar muito cuidado quando você vai abrir, mas você tem que tomar cuidado quando você vai abrir por causa da temperatura da sua folha de alumínio que você coloca ali. Porque essa folha de alumínio ela é muito fina, e a partir do momento que você coloca ela em contato externo com o ambiente externo, rapidamente ela se resfria, porque ela é muito fina, ela é muito fininha. Então, rapidamente e ela é de alumínio também, então ela transfere, né, esse processo de ter uma troca de calor bem rápida. No entanto, ali você pode se queimar onde? Você pode se queimar com o vapor, tá? Então, não é com a fina folha de papel alumínio, mas sim com o vapor que você pode ter um processo de queimadura, porque o vapor pode chegar a temperaturas realmente muito altas. Uma outra situação que Fourier observou é que ela é proporcional à área, né? Então, se você pega um fogo pequeno ou um fogo muito grande, né, você vê que esse fogo maior, né, transfere mais calor, né, para uma panela que tem uma área maior do que uma panela, por exemplo, que é pequena. E consequentemente, também vai ser proporcional ao tempo, né? Quanto mais tempo você deixa, uma diferença de temperatura, uma barra, maior vai ser o calor transferido. Então, o Fourier, ele observou essas 4 situações. A gente pode resumir essas situações aqui também numa imagem, né? Que é a seguinte coisa, você vê um sistema que está numa temperatura T2, pode ser, por exemplo, o seu fogão, o fogo sua boca do fogão, o outro, a temperatura T1, que pode ser, né, a base, né, a parte de dentro da sua panela, e a espessura da sua panela está representada aqui, ó, nessa sisteminha aqui. Tá? E aqui o calor vai ser transferido da boca do fogão até, né, ali a base da panela, onde você vai cozinhar ou fritar os seus alimentos. Ocorre, então, uma transferência de calor, tá? Da chama até ali a superfície interna da sua panela. Essa transferência de calor, a gente viu que vai depender da espessura da panela. Né? Quanto mais espessa for sua panela, mais demorado vai ser para atingir aquela temperatura ali na base da superfície. Né? No entanto, também vai ser mais demorado para esfriar. Né? A gente tem aquele contrabalanço. Então, por isso que usa aquelas panelas grossas de ferro para fazer feijoada, porque demora muito, né, para você esfriar, além de dizerem que dá um sabor diferente. Além disso, veja proporcional a essa área, onde essa área não é, a normal dessa área, ela é na direção do fluxo do calor, né? Então, veja, a área está para cá, o fluxo de calor está para cá, e a superfície normal dessa área também está na direção do fluxo do calor. Não, quer dizer, não é, por exemplo, essa área lateral aqui, né, onde está a espessura, porque o fluxo de calor não está naquela direção. E também não é nessa outra área aqui. O fluxo de calor também não está nessa outra direção. E depende do quê? Depende da quantidade térmica desse material, que a gente vai chamar de quantidade térmica K. Tá? Se a gente juntar tudo esse sistema, a gente consegue encontrar uma equação. Essa equação que a gente chega é basicamente essa, que eu já vou explicar para vocês. Ela é aquela equação daqueles elementos que a gente colocou, só que colocado de uma maneira matemática. Esse daqui nada mais é do que o delta aqui que a gente falou. Ele é proporcional aqui, proporcional à área, proporcional à diferença de temperatura da T e inversamente proporcional ao comprimento da X, e também diretamente proporcional ao tempo. Tá? Então, a gente pega esse tempo,
passa dividindo para o lado de cá e toma o limite desse sistema tendendo a zero. Quando a gente toma esse limite tendendo a zero, a gente vê que o fluxo de calor, né, ou a taxa do calor em função do tempo, ou o que a gente também chama de fluxo de calor, vai ser igual a um menos K, já falo sobre isso, menos K proporcional à área, proporcional a esse A, vezes diretamente proporcional à diferença de temperatura, dt dx, que basicamente é a variação da temperatura em função da distância, ou a taxa, né, o gradiente de temperatura. A gente também chama de gradiente de temperatura, nos casos aqui, um gradiente de temperatura unidimensional. Quem que é o K? O K é o que a gente chama de condutividade térmica do material. E a unidade dele é em watt. Por que watt? Porque do lado de lá eu tenho o Q, né? O Q é medido em caloria ou em joule, dividido por segundo. E caloria por joule por segundo nada mais é do que watt. Então, eu vou ter watt vezes Kelvin aqui, que eu passo do lado de lá, o Kelvin, grau Celsius, que eu passo do lado de lá dividido. A área, que é metro quadrado, aqui eu tenho metro. Então, vai sobrar só um metro aqui em cima, que eu também passo do lado de lá dividido. Então, a unidade da nossa condutividade térmica vai ser em watt por metro por Kelvin, ou watt por metro por grau Celsius. Né? A diferença em grau Celsius, a diferença em Kelvin é a mesma. E, claro, quanto maior esta condutividade térmica, maior vai ser o fluxo de calor. Porque, veja, se a área for a mesma, se a distância for a mesma, a espessura for a mesma, se a variação de temperatura for a mesma, o fluxo de calor, o dq dt aqui, vai depender do quê? Depende somente desse meu K. Então, quanto maior esse meu K, maior o fluxo de calor. E esse sinal de menos aqui, ele aparece simplesmente porque o fluxo de calor, ele sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, o dq dt, ele vai ser positivo. Tá? Só que, como o fluxo de calor vai do mais quente para o mais frio, ele vai ser positivo, esse meu dt dx, ele está tendo o quê? Ele vai ter uma diminuição de temperatura. Então, como ele vai do mais quente para o mais frio, e ele está diminuindo a temperatura, né? Como ele está indo do mais quente para o mais frio, está diminuindo a temperatura conforme o x cresce, essa derivada é negativa. Essa derivada é negativa, o A é a área, é sempre positiva, esse K é uma propriedade do material, também vai ser sempre positivo, então do lado de cá eu vou ter uma coisa positiva com outras negativas, com outra que vai ser negativa. Então, para igualar isso aqui, esse sinal de menos deve ser colocado aqui para que a gente tenha, né, uma igualdade dos dois lados da equação. Então, esse sinal de menos aparece naturalmente porque o fluxo de calor vai ser do mais quente para o mais frio e, portanto, a variação de temperatura ela é negativa. A gente pode colocar aqui numa tabela para vocês, a tabela que eu tirei do nosso livro-texto, de algumas condutividade térmicas de alguns materiais, tá? De algumas substâncias. Por exemplo, de metais aqui, nós vemos que temos o alumínio, o cobre, o latão, e vemos que a condutividade térmica é da ordem de algumas centenas, né? Ou em alguns casos aqui, algumas dezenas, de watt por metro por Kelvin. Tá? Então, é uma quantidade bem grande, né? Relativamente grande, dependendo de onde você compara, de condutividade térmica. Ela é grande em relação ao quê? Grande se você comparar com outros sistemas. Por exemplo, se você comparar com outros sólidos, valor típico, por exemplo, um tijolo isolante, ele vai ter uma condutividade térmica de 0,15, enquanto o vidro vai ter uma quantidade térmica de 0,8, o isopor 0,027 watt por metro por Kelvin. Tá? E nesse sistema, você vê que os gases, no caso o ar aqui, por exemplo, que é o ar onde vocês estão, ele realmente é um péssimo condutor de calor. Ele é um isolante térmico, né? Ele tem uma condutividade térmica da ordem de 0,024 watt por metro por Kelvin. Então, aqui a gente também consegue entender agora por que daquele exemplo do vídeo da aula anterior ocorre uma transferência muito mais rápida de calor. Você vê, quando você encosta num alumínio, a sua mãozinha ali em torno de 35, 36 graus Celsius, o livro na temperatura ambiente ali de 20 graus Celsius, ocorre uma diferença de temperatura dt, né, de 15 graus Celsius, e o resto é tudo igual, que a área
é igual, por exemplo, você pega um outro, né, vai ser o contato na sua mão, né? O DX também vai ser, que vai ser a sua pele, que você sente o contato ali, vai ser sempre o mesmo, né? Que você vai sentir. O que vai mudar vai ser esse material aqui. Então, se você pegar esse material, por exemplo, como sendo um alumínio, que tem uma quantidade de 200, ou pega o livro, que é basicamente vem da árvore, que vem da madeira, então a gente pode dizer que o papel ali também vai ter da ordem aqui de 0,1 watt por metro por Kelvin. Então você vê que o fluxo de calor é muito maior, ou seja, acontece de uma maneira muito mais rápida, né, no alumínio. Por quê? Porque basicamente a sua quantidade térmica é 2.000 vezes maior, né? 2.000 vezes maior do que o do papel. E, portanto, a gente tem aquela sensação de quando você encosta em metal, que o metal está mais frio do que quando você encosta em vidro. Por quê? Porque essa taxa de transferência de calor ocorre de uma maneira muito mais lenta em sistemas isolantes, sempre que você tem um isolante térmico. Isso também está relacionado com uma lei, né, basicamente com a lei de Wiedemann em França. Tá? Eles têm uma lei que diz o seguinte: a quantidade térmica de um metal, tá? Ou seja, a sua quantidade térmica no metal, ele é proporcional à sua quantidade elétrica. Ou seja, não está muito relacionado com isso, mas eu quero dizer o seguinte: quando você tem um alumínio, tem uma certa quantidade elétrica, essa quantidade térmica vai ser proporcional à quantidade elétrica. Isso ocorre bem para metais, tá? Então, essa é uma lei que pode ser usada de uma maneira mnemônica. E por que isso é importante vocês saberem isso? Bem, hoje em dia, o que a gente tem? Nós temos várias empresas, vários sistemas que a gente precisa ter um bom isolamento térmico. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode construir drywalls, que a pessoa fala, entre paredes, com isolantes. E esses isolantes precisam ter uma relação custo-benefício interessante. Você precisa ter um isolante que seja barato, né? Mas que não seja muito difícil de se obter. Mas também que não seja bom o suficiente para que consiga, né, isolar termicamente uma região da outra. E você pode ver isso em sistemas em casa, ou em sistemas de isopor térmico, ou até nessas canequinhas que está sendo muito vendida ultimamente, de uma canequinha para você tomar o seu líquido, mantendo cada vez mais tempo a sua temperatura. Tudo aquilo ali é investimento, vários anos de pesquisa para você ter um vidro que consiga transferir muito pouco calor, a quantidade térmica é muito pequena, um metalzinho que consegue produzir, evitar a perda de calor por radiação, dentre outros fenômenos. Tem vários estudos que estão relacionados naquele sistema, e obviamente também tem que ser resistente. Né? Então, vamos utilizar... Como é que a gente pode pensar em calcular um sistema desse na prática? Né? Na prática, o que acontece? Nós temos... Imagina um sistema que a gente chama que está em regime estacionário. Então, nós temos uma barra, novamente isso aqui eu peguei do nosso livro de texto do Moisés, nesse caso. Tá? Nós temos uma barra, essa barra vai ter comprimento L. E quer dizer com o que com regime estacionário? Regime estacionário quer dizer que eu tenho do lado aqui, numa ponta da barra, uma temperatura T2, que nunca vai mudar, e do outro lado da barra, uma temperatura T1, que também nunca vai mudar. Você pode observar por essas barras aqui constantes antes de zero, né? Antes da minha barra, e essas linhas constantes antes de zero, e depois de L. São linhas constantes aqui. O que vai acontecer? Por ser um regime estacionário, um material uniforme, a variação aqui da minha temperatura, em função do meu comprimento, vai ser linear. Ou seja, ela vai de T2 até T1 de uma forma completamente linear, ou seja, uma reta. Né? E isso também me indica o quê? Indica que o fluxo, quando eu chego nesse regime estacionário, esse fluxo aqui, ó, de calor, ele é constante. Ele é aquela relação que a gente encontrou. A gente também chama esse fluxo de calor, no outro livro, de H. Tá? A gente pode usar, mas não pode usar muito essa nomenclatura, mas chama de H. H, que vai ser Joule,
por segundo, que vai ter unidade de watt. Tá? Do lado de cá nós temos unidade de watt. Bem, como tudo aqui é constante, esse nosso fluxo de calor, ele vai ser quem? Vai ser, quem é dt dx? dt dx é a inclinação da reta, porque dt dx é a minha derivada é a nossa inclinação da curva naquele ponto. Mas como eu tenho uma reta, a inclinação é a mesma em todos os pontos, eu posso simplesmente calcular a minha inclinação dessa minha reta aqui, que vai ser T1 menos T2 dividido pelo comprimento L, tá? Que multiplica menos K vezes A. Então, esse daqui está representado pelo nosso, vai ser o nosso fluxo de calor. A gente pode reorganizar esse daqui e escrever da seguinte maneira: nosso fluxo de calor H vai ser igual à área T2 menos T1. Veja que eu subi com o sinal de menos aqui, invertendo aqui as temperaturas dos lados aqui da nossa barra, dividido por R, onde esse R aqui a gente chama de resistência elétrica. Tá? Essa resistência elétrica, ela é basicamente o L, né, que estava aqui, dividido pelo K. Tá? Você pega o L, que estava aqui embaixo, passa o K dividido, essa aqui é a nossa resistência elétrica. A resistência elétrica, só antes de continuar, ela tem unidades, né, de comprimento, que é metro, dividido por watt por metro quadrado. Então, vai por metro por Kelvin. Então, a unidade dessa nossa resistência elétrica, perdão, resistência térmica, ela vai ser metro quadrado vezes Kelvin dividido por watt. Okay? Então, essa vai ser a unidade. Vamos falar sobre mais um processo de condução de calor, antes de a gente finalizar nessa nossa aula em condução de calor 2, porque a gente colocou agora, imagina um regime estacionário, onde você não tem uma única barrinha, mas tem duas. E esse geralmente é o caso, conforme você vai complicando, adicionando mais, é o caso do dia a dia, né? Essa garrafa térmica, a parede, né? Essa parede vai ter tijolo, mas também tem cimento, tem concreto, tem outras situações onde você vê que a sua condução térmica, ela vai depender dos diferentes materiais que ali estão, ok? Mas no regime estacionário, onde T2 aqui não muda e T1 também não muda, nós temos a mesma relação, tá? Eu quero encontrar agora um fluxo, né? Que seja escrito da seguinte maneira: o fluxo seja o A, que é a nossa área aqui, que não vai mudar, né? Para os nossos dois elementos, T2 menos T1, nota que eu tirei o sinal de menos, dividido por uma resistência térmica equivalente, ou seja, uma resistência térmica tal que eu tenho uma reta aqui, né, entre as temperaturas T2 e T1. Note que entre as temperaturas T2 e T1 tem um material K2, então, que entre o material K2 e K1 eu tenho uma temperatura T0 aqui agora. Ou seja, esse material aqui vai ter um determinado fluxo de calor, e esse aqui vai ter outro determinado fluxo de calor. O fluxo de calor aqui, vai ter o mesmo fluxo de calor nos dois, mas como vai ter o mesmo fluxo de calor nos dois, essa temperatura intermediária T aqui vai depender de quem é K1 e de quem é K2, tá? Vai depender de quem são esses dos nossos materiais, né, também do comprimento aqui. Então, notem que quanto mais inclinado, né, esse carinha aqui, maior é o nosso fluxo, né, maior a nossa diferença de temperatura ali naquele meu sistema. Então, a gente consegue determinar quem que vai ser o nosso K, né? A gente consegue saber de qual que é o K que vai ser maior de um em relação ao outro. Deixa para vocês pensarem isso aqui um pouquinho. Mas, o que a gente sabe? A gente sabe que o fluxo, né, no regime estacionário, o fluxo tem que ser o mesmo. Ou seja, eu não vou ter um Q1 aqui, no fluxo estacionário, e aqui um Q2 aqui, né? C2 e um Q1 aqui. Vai ter uma quebra no meu fluxo de calor. O fluxo de calor vai ser sempre constante naquele meu sistema. Ele sendo constante no sistema, o H, ele vai ser o mesmo aqui. Tá? E ele vai ser o mesmo para essa região aqui, e vai ser o mesmo para essa outra região aqui. Portanto, meu fluxo de calor, que é o H, e que vai ser igual, né, para esta área 2 aqui, nessa região 2, no meu material 2, vai ser quem? Vai ser o A, T2 menos T0, né, que é a temperatura aqui nessa minha interface, L2 menos L2, que é o comprimento dividido por K2, que é a nossa resistência térmica desse material aqui. Isso aqui tem que ser exatamente igual ao fluxo de calor nesse ponto aqui. Ou seja, vai ser igual à área A, que é a mesma área, T0, que é a temperatura aqui, que é maior do que a temperatura T1. Né? Vocês vejam aqui, esse gráfico aqui, T0 é maior do que T1.
T0 menos T1 dividido por L1, que é o comprimento desse carinha aqui, dividido por K1, que é a nossa resistência térmica do lado de cá. O que você pode fazer? Você pode pegar agora, o que eu quero quero uma resistência equivalente, como se fosse tudo feito de um mesmo material, de comprimento total L, onde esse L total é L2 mais L1. É isto que esse R equivalente quer dizer. Mas, nota o seguinte, eu não sei quem que é T0. Eu não sei quem que é esse T0. Eu sei que ele está ali no meio. Mas eu sei quem é T1 e quem é T2. O que eu faço? Então, eu pego o T0 aqui, ó, eu isolo, como eu sei que esses dois aqui são iguais, eu isolo esse meu T0 nessa equaçãozinha aqui, tá? Por exemplo, eu igualo esses dois, eu pego esse daqui, igualo com esse daqui, e quando eu faço essa igualdade, eu isolo quem é T0, eu obtenho exatamente quem é T0. Depois, você sabendo quem é T0, você pega e substitui T0 aqui. Quando você substitui T0 aqui, você vai obter uma relação agora para o seu R equivalente, porque o R equivalente vai vir daqui e você vai obter uma relação para o seu R equivalente. Qual que é o seu R equivalente que você vai obter? O R equivalente que você vai obter nesse caso, quando os dois estão na sequência aqui, vai ser R1 mais R2, onde esse R1 mais R2 vai ser L1 dividido por K1 mais L2 dividido por K2, ou seja, as suas resistências térmicas somadas, tá? Então, conforme você vai somando, colocando cada vez mais os seus R's, você vai adicionando cada vez mais termos para esse sistema. E é isso, na prática, que você faz quando você quer descobrir qual que é a condução de calor, quão eficiente ficou o seu sistema. E você precisa que um sistema seja um bom isolante térmico, você precisa realmente utilizar equações para você encontrar se vai ter uma boa resistência térmica o projeto final que você obteve. E com isso a gente consegue novamente terminar essa última aula. Tá? Eu vou passar para vocês exercícios sugeridos e nos vemos na próxima aula.